E aí galera, todo natalense, sejam mais uma vez bem-vindos ao Giro de Notícias, esse quadro que a gente faz toda semana sobre as principais notícias que passaram. É impossível a gente começar esse quadro sem falar da paralisação dos caminhoneiros, né? Apesar de ser uma pauta nacional, ela afetou muito também o natalense e o norte-rio-grandense em geral. Várias estradas bloqueadas, vários serviços que ficaram em escassez, né? A gente chegou a ter um caos geral, mas, por exemplo, alguns postos chegaram a acabar a gasolina, muitos mercados passaram a cobrar bem mais caro por alguns produtos. Mas é importante compreender que esse protesto foi um marco na história do Brasil, principalmente porque ele botou na consciência da população que ela sozinha pode até não ser ninguém, mas quando ela se junta com a classe trabalhadora a qual ela faz parte, aí sim, meu amigo, ela faz um importante papel. Diga aí, se todos os caixas do supermercado fizessem uma greve e parassem de passar as compras, a economia ia sentir, né? Lógico que o impacto que os caminhoneiros causaram foi gigantesco e tinha condições tranquilamente de parar o Brasil realmente, né? Os caminhoneiros tinham uma política de deixar insumos hospitalares passarem, gasolina para transporte público. Aqui no Rio Grande do Norte, inclusive, eles liberaram até tanques de combustível para postos normais, para a população não ficar sem combustível em geral, né? Apesar da maioria da população estar apoiando, muita gente está criticando como uma ação ilegal, né? Porque o protesto, assim, constitucionalmente, ele é ilegal, porque ele está proibindo o direito de ir e vir de milhares de pessoas e tal, caminhoneiros estão sendo parados, presos, proibidos de passar, mas eu acredito que a malice vem para bem, né? Se existe esse lado negativo de, tá tirando direito de vir de certas pessoas, mas tem esse lado positivo que é o salto que isso vai deixar. Isso vai ser um recado para os governantes, né, em geral, mostrar realmente, meu irmão, o povo tem poder e, além de tudo, também conscientizar esse povo que achava que não era nada, que eles têm poder de fazer revolução. Agora a dúvida que fica é se realmente a gente vai ter resultados com isso, né, se realmente as coisas vão funcionar depois disso. O que acontece é que muitos protestos já aconteceram no Brasil e a merda continua a mesma, né, porque a galera passa uns anos e esquece desses protestos, como foi lá em junho de 2013, né? Aquele bocado de protesto que não mudou em nada. A gente vê que a gente só piorou, só perdeu o direito trabalhista, só perdeu mais emprego de lá pra cá. E realmente é algo triste, assim, que parece que o Brasil é um país sem solução. No mais, a gente como população deve apoiar todas essas causas, que são legítimas e que têm um propósito, né? Como a causa dos caminhoneiros, que o diesel estava aumentando de uma forma, a gasolina está aumentando de uma forma, e já o cara vai ter que andar a pé correndo. Entendeu? Então, a população, você tem que aprender que quando a causa é legítima, se um protesto é contra a reforma trabalhista, se um protesto é contra o aumento do preço de gasolina, se um protesto é contra direitos tirados de tal setor, você deve sim apoiar. Afinal, você é da população, você precisa desses direitos. Não deixe de apoiar a causa dos caminhoneiros, que é muito importante e influencia diretamente também na sua vida. O aumento da gasolina causou muita revolta na população, né? E parece que esse protesto dos caminhoneiros deu, assim, coragem para outras classes também protestarem. Foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. A gente teve vários protestos seguidos. Era protesto em cima de protesto. Terminava um, já começava o outro. Isso é bom para um lado, ruim pelo outro. Sabe por quê? Porque o que acontece? Quando a gente tem muitos grupos diversos fazendo protesto, não tem nem como a população se alertar ou não ser noticiada que vai ter aquele protesto e se preparar para evitar ou perder tempo, ou atrasar uma reunião. Apesar desse contratempo, apesar desse tempo perdido, né, que você vai ter, vai valer a pena, entendeu? Vai valer a pena porque é um protesto legítimo, uma causa que você já sabe, uma causa que com certeza você apoia. Você que está dentro do seu carro, pagando R$4,60, R$4,58, R$4,90 na gasolina, você tem que ter consciência que aquela galera que está protestando por você, está protestando pelos seus direitos. Todo mundo sabe que é chato ficar no engarrafamento, ficar no trânsito, ficar num ônibus lotado muitas vezes, mas tem que entender que aquele protesto é pelo seu bem. Outra coisa legal foi que a CDL Natal, que eles organizaram um dia sem imposto, né? E nesse dia sem imposto, um posto de combustível aqui em Natal botou a gasolina R$2,60, que é a gasolina sem a carga tributária, né? Você tem a noção de quanto tem imposto na desgraça da gasolina. Só que esse protesto foi sensacional, sabe por quê? Porque parou tudo, mano. Ficou intransitável de tanta gente querendo abastecer a R$2,60. Foram 5 mil litros de gasolina colocados à disposição para venda, que acabou no instante. Isso também foi mais uma forma de conscientizar você e a população do quão altos são os nossos tributos. E o pior disso tudo é que, por exemplo, dá um exemplo aqui para vocês. Países como o Canadá cobram sim uma alta taxa tributária, cobram bastantes impostos, enfim, é muito imposto, lá é imposto para tudo. Só que os serviços de lá funcionam. A saúde pública do Canadá é um exemplo, escolas, tudo, enfim, tudo, as ruas, né? É o Canadá, né? Você já imagina que até a Luísa que foi para lá. Só que aqui no Brasil é bem diferente, né? Esses impostos são usados para fomentar a corrupção.
político fica mais rico, né? Então você tem que primeiramente cobrar que ao menos o imposto seja aplicado e que diminua um pouco, porque é uma carga tributária gigantesca para uma entrega de serviço pífia e ridícula. Então sejamos conscientes e vamos apoiar todas essas causas, beleza? Vamos participar junto, vamos entrar na pauta, vamos compreender o que está acontecendo, não vamos ter uma opinião formada por mim no Facebook, vamos tentar estudar um pouquinho sobre como é que funciona o sistema político brasileiro, para que a gente possa cada dia mais cobrar de forma consciente de quem a gente elege, de quem o seu vizinho elegeu, de quem o seu outro vizinho elegeu, né? Então, seja consciente.